Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta segunda-feira, dia 4 de setembro. Agradecidos a Deus por esta oportunidade que Ele concede a cada um de nós, seus filhos e filhas, de estarmos juntos novamente, nesse momento do programa Toque de Fé. Ao longo desta semana, nós vamos meditar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Queremos que, através dos mandamentos, possamos acolher o despertar da nossa fé para sermos fiéis ao seguimento de Jesus Cristo, essa experiência do aprofundamento do conhecimento daquilo que nos revela a palavra de nosso Deus, os ensinamentos de nossa igreja. Estamos no mês de setembro, que é o mês dedicado à palavra de Deus, onde nós somos convidados a ter esse contato mais diretamente com a palavra do Senhor. Tanto hoje, iniciando nossa meditação sobre os mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Podemos ler no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a esperar nele e amá-lo acima de tudo. Adorarás o Senhor teu Deus. São Mateus, capítulo 4, versículo 10. Adorar a Deus, orar-lhe, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a ele são os atos da virtude de religião que revelam a obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar um culto autêntico a Deus, de modo particular, incumbe ao homem, tanto individualmente como em sociedade. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em particular como em público. A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na experiência da idolatria. Nós precisamos estar atentos a esta realidade, assim como nas diferentes formas de adivinhação, de magias, etc. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio, a simonia, são pecados de irreligião proibidos pelo primeiro mandamento, enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus. O ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento também. Este mandamento se encontra nas Sagradas Escrituras. Nós podemos ler assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagens com semelhança alguma. Não te inclinarás em adoração diante desses deuses e não os servirás. Podemos ler no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de 3 ao 6. Diante disso, nós podemos perguntar: Padre, e as imagens dos santos que nós temos nas igrejas? Vejam, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A honra prestada às santas imagens que nós temos dos santos é uma veneração respeitosa, que é diferente de adoração. A veneração respeitosa, o carinho que nós temos, a admiração que nós temos pelos santos de Deus, aqueles que colocaram suas vidas a serviço da vida de Cristo. E também é bom lembrar que as imagens dos santos, elas não substituem a presença de Deus na nossa vida. A idolatria é aquilo que tira a presença de Deus e coloca outra coisa no seu lugar. Então é bom a gente estar atento que veneração respeitosa é diferente de adoração. No Egito, na casa da escravidão, a religião dos deuses era usada para reforçar o sistema e o poder do faraó. Ele fazia grandes estátuas e templos
para impressionar o povo e mandava que o povo dobrasse os joelhos diante dele próprio, como se fosse um verdadeiro Deus. Este mandamento, portanto, quer combater essa situação, convidando o homem a crer em Deus, a esperar nele e amá-lo acima de tudo. O culto às imagens sagradas, repito, está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus. Além disso, o uso de imagem de santos se iguala ao uso dado às fotografias de nossos entes queridos. Não contraria o primeiro mandamento de forma alguma. Então, uma pequena meditação sobre o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, nós podemos meditar ainda hoje, diz que não devemos tomar o seu santo nome em vão, não tomar o nome de Deus em vão. Senhor nosso Deus, quão poderoso é o teu nome em toda a terra. É o que nós rezamos no Salmo 8, versículo 11. O segundo mandamento prescreve respeitar verdadeiramente o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. O segundo mandamento proíbe todo uso impróprio do nome de Deus. A blasfêmia consiste em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos santos, de maneira injuriosa. O juramento falso invoca Deus como testemunha de uma mentira. O perjúrio é uma falta grave contra o Senhor, sempre fiel às suas promessas. Não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, se não for com verdade, necessidade e reverência. No batismo, o cristão recebe o seu nome na igreja. Os pais, os padrinhos, o pároco, cuidarão que lhe sejam dado um nome cristão. O patrocínio de um santo oferece de modo particular uma graça especial para a vida da pessoa. Oferece um modelo de caridade e garante a sua oração. O cristão começa suas orações e suas ações pelo sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus chama cada um por seu nome. O nome do Senhor é santo. Com isto é proibido o uso impróprio do nome de Deus. A blasfêmia consiste, de modo especial, em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos de maneira injuriosa. O juramento falso invoca Deus como testemunha de uma grande mentira. Por isso, hoje nós meditamos sobre o primeiro e segundo mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, não tomar seu santo nome em vão. Desejo para você uma boa noite, um bom descanso, muita paz, muita alegria, esperança para o seu bem viver. Nós voltamos amanhã meditando o terceiro e o quarto mandamento da Lei de Deus aqui no nosso programa Toque de Fé. Paz e bem para você, fique com Deus e a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta terça-feira, dia 5 de setembro. Saudações, bênçãos do Senhor para você, que nesse momento nos acompanha, tirando um tempinho para meditar um pouco sobre os ensinamentos da nossa fé cristã. Hoje nós vamos meditar sobre o terceiro e quarto mandamento da Lei de Deus. O terceiro mandamento diz guardar domingos e festas de guarda. Podemos observar no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 ao 11. Guardarás o dia de sábado para santificá-lo. É o que diz no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. No sétimo dia se fará repouso absoluto em honra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 15.
O sábado, que representava o término da primeira criação, é substituído agora pelo domingo, que lembra a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. A igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado Dia do Senhor, ou domingo. No domingo e em outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm obrigação de participar da Santa Missa, evitando as atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor, e o devido descanso da mente e do corpo. A instituição do domingo contribui de modo especial para que todos tenham tempo de repouso e de lazer suficiente para lhes permitir cultivar sua vida familiar, sua vida cultural, social e religiosa. Todo cristão deve evitar de impor sem necessidade aos outros aquilo que os impediria de guardar o dia do Senhor. O domingo deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa por excelência. No domingo e em outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da Santa Missa e das celebrações litúrgicas em sua igreja. Por isso, guardar domingos de festas. O 4º mandamento da lei de Deus diz que devemos honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. É o que lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, também no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 8. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Este é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos de 1 ao 3. De acordo com o 4º mandamento, Deus quis que depois dele honrássemos nossos pais e os que ele, para o nosso bem, investiu de autoridade. A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Os filhos devem a seus pais respeito, gratidão, justa obediência e ajuda. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Têm o dever de prover em toda a medida do possível as necessidades físicas e espirituais de seus filhos. Por isso, os pais devem respeitar e favorecer a vocação de seus filhos, ensinando que a primeira vocação do cristão consiste em seguir a Jesus. A salvação das pessoas e da sociedade humana está estritamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício de sua liberdade. É dever dos cidadãos trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade no espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O cidadão está obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando contrárias às exigências da ordem moral. É preciso, antes de tudo, obedecer a Deus do que aos homens. Lemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Toda a sociedade baseia os seus juízos e a sua conduta numa visão do homem e do seu destino. Sem as luzes do Evangelho a respeito de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. Por isso, hoje, nosso programa Toque de Fé, meditando um pouco sobre o 3º e 4º mandamento da lei de nosso Deus. Paz e bem para você, fique com Deus, forte abraço. Obrigado a você por estar sempre acompanhando a nossa programação. E voltamos amanhã
meditando o quinto e o sexto mandamento da lei de Deus. Até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta quarta-feira, dia 6 de setembro. Paz e bem para você, alegria e esperança da parte de Deus, nosso Pai. Esta semana nós estamos meditando os 10 mandamentos da lei de nosso Deus. E hoje vamos meditar o quinto e o sexto mandamento. O quinto mandamento diz não matar. Deus tem em seu poder a alma de todo ser vivo e o espírito de todo homem carnal. Lemos em Jó, capítulo 12, versículo 10. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi criada por si mesma à imagem e semelhança do Deus vivo e santo. A vida humana é sagrada, porque desde a sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. O assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. A proibição de matar não abroga o direito de tirar a um opressor injusto a possibilidade de prejudicar. A legítima defesa é um dever grave para quem é responsável pela vida alheia ou pelo bem comum. Desde a concepção, a criança tem o direito à vida. O aborto direto, isto é, o que se quer como um fim ou como um meio, é uma prática infame, gravemente contrária à lei moral. A Igreja sanciona como pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana, visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a sua concepção. O embrião deve ser defendido em sua integridade, cuidado e curado como qualquer outro ser humano. A eutanásia voluntária, sejam quais forem as formas e os motivos, constitui um assassinato. É gravemente contrária à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador. Suicídio é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. É proibido pelo quinto mandamento. O escândalo constitui uma falta grave quando por ação ou por omissão leva deliberadamente o outro a pecar. Por causa dos males e injustiças que toda guerra acarreta, devemos fazer tudo o que for necessário, razoavelmente possível para evitá-la. A Igreja reza: da fome e da peste, da guerra, livrai-nos, Senhor. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. As práticas deliberadamente contrárias ao direito dos povos e a seus princípios universais constituem crimes. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Lemos em São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Devemos estar sempre com o coração aberto para promover a vida em todas as circunstâncias. O sexto mandamento diz não pecar contra a castidade. O amor é a vocação fundamental e originária do ser humano. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de uma maneira igual a um e outro. Cada um, homem e mulher,
deve chegar a conhecer e aceitar a sua identidade sexual. Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu estado de vida próprio. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa. Inclui a aprendizagem do domínio pessoal, a aliança que os esposos contraíram livremente implica um amor fiel. Impõe-lhes, de modo particular, a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel. A fecundidade é um bem, um dom, um fim do casamento. Dando a vida, os esposos participam da paternidade de Deus. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. Por isso, então, hoje nós procuramos meditar um pouco sobre o 5º e 6º mandamento da lei de nosso Deus: não matar e não pecar contra a castidade. Desejo para você muita paz, muita alegria e esperança para o seu bem viver. Estamos hoje na véspera do feriado de 7 de setembro. Que você aproveite esta oportunidade para um momento de descanso, de lazer, de oração, mas também para pensar na realidade do nosso país. Paz e bem para você, esperança, fé e coragem. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Fique com Deus. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta quinta-feira, do feriado de 7 de setembro. Paz e bem para você, alegria e esperança. Passamos a acolher em nossa vida o dom da Palavra de Deus como sinal de libertação, de paz e de alegria. Hoje, continuando a nossa meditação da semana sobre os mandamentos, nós vamos meditar o 7º e o 8º mandamento da lei de Deus. O 7º mandamento diz: não roubar, não roubarás. Pode ver em Deuteronômio capítulo 5, versículo 19. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. O 7º mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade, da administração dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. O direito à propriedade privada não abole a destinação universal dos bens. O 7º mandamento proíbe o roubo. O roubo é a usurpação de um bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Toda forma de apropriação e uso injusto dos bens dos outros é contrário ao 7º mandamento. A injustiça cometida exige reparação. A justiça comutativa exige a restituição do bem roubado. A lei moral proíbe os atos que, visando os fins mercantis ou totalitários, conduzam à servidão dos seres humanos, à sua compra, venda e troca como mercadorias. O domínio concedido pelo Criador sobre os recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às obrigações morais para com as gerações futuras. Os animais são confiados à administração do homem, que lhes devem benevolência. Podem servir para a justa satisfação das necessidades do homem, porém devem ser guardados
com carinho e afeto. A Igreja emite um juízo em matéria econômica e social, quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigem. Preocupa-se com o bem comum temporal dos homens em razão de sua ordenação ao sumo bem, o fim último. O próprio homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos, de fato, cheguem a todos, conforme a justiça e com a ajuda da caridade. O valor primordial do trabalho depende do próprio homem, que é o seu autor e destinatário. Através de seu trabalho, o homem participa da obra da criação, unindo de modo especial a Cristo. O trabalho pode ser redentor. O verdadeiro desenvolvimento abrange o homem por inteiro. O que importa é fazer crescer a capacidade de cada pessoa de responder à sua própria vocação, portanto, ao chamado de Deus. A esmola dada aos pobres é um verdadeiro testemunho de caridade fraterna e é também uma prática de justiça que agrada a Deus. Por isso a nossa meditação sobre o 7º mandamento da lei de Deus. O 8º mandamento diz não levantar falso testemunho. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Lemos no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. O cristão, de modo especial, não deve se envergonhar de dar testemunho de nosso Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Em atos e palavras deve ser esse testemunho. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Este mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa proibição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e que quer a verdade. O respeito à reputação e à honra das pessoas proíbe toda atitude ou palavra de maledicência ou calúnia. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de ser verdade. Por isso desejo para você muita paz, muita alegria e esperança para o seu bem viver. E amanhã nós voltamos neste mesmo horário, meditando sobre o 9º e 10º mandamento da lei de Deus. Fique com Deus, um forte abraço, até amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta sexta-feira, dia 8 de setembro. Paz e bem para você, alegria e esperança no dia a dia de sua vida. Agradecidos por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui levando até você esta mensagem de nossa fé católica. Essa semana, meditando de modo especial sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o 9º e 10º mandamento. O 9º mandamento diz não desejar a mulher do próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não desejarás sua mulher, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Podemos conferir no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17.
E Jesus diz: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Cristo quer cortar o mal pela raiz, porque o pecado nasce no pensamento. São João distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal. Já o 10º mandamento proíbe a concupiscência dos bens alheios. A pureza do coração nos permitirá ver a Deus e nos permite desde já ver todas as coisas segundo Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza da intenção e do olhar. Todo batizado deve lutar contra a concupiscência da carne e as tendências desordenadas das baixas paixões, que são frutos do pecado original. Com a graça de Deus, podemos e devemos alcançar a pureza do coração pela virtude e pela castidade, pois ela permite amar com um coração reto. A vida de pureza se consegue vivendo o conselho de Jesus: vigiai e orai, pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. Podemos conferir em São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Uma fuga heróica é a do pecado, pois quem ama o perigo nele perecerá. Sabemos que a ocasião faz o ladrão, é o que diz o ditado popular de nosso povo. Logo a prudência manda fugir do perigo, pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos. Pode-se cultivar uma vida de pureza e santidade. Isto exige fugir de toda a ocasião de pecado. É o que diz o 9º mandamento da lei de nosso Deus. Já o 10º e último mandamento diz: não cobiçar as coisas alheias. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Podemos ler São Mateus, capítulo 6, versículo 21. O preceito de não cobiçar as coisas alheias é o último mandamento do Decálogo. É como toda a lei de Deus. Este não deve ser interpretado de maneira negativa, como, por exemplo, desprezo dos bens materiais. Muito pelo contrário, o preceito de não cobiçar as coisas alheias é aquele que dá real valor e significado aos bens deste mundo, ensinando-nos a sua vocação e destino de estarem a serviço do homem, de serem possuídos pelo homem e de jamais colocarem o homem a seu serviço. O 10º mandamento está a favor da liberdade interior dos filhos de Deus e da sua altíssima vocação de governar o mundo em nome do Criador. O homem foi criado para a liberdade. No entanto, essa liberdade se encontra ameaçada pela concupiscência. Entre as concupiscências existe a concupiscência dos olhos. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Este é um desejo desordenado, suscitado pelos bens materiais, objetos de posse, visando a proteção do homem contra o apego desordenado destes bens e também proteger as relações humanas dos perigos causados por essa desordem. Deus nos dá o 10º mandamento. No entanto, para ser vivido, o 10º mandamento requer a virtude cardeal da temperança. Esta virtude colabora para que a liberdade humana prevaleça sobre as paixões e os instintos que arrastam o homem para o mundo material. Assim, é aliada do homem, seja na luta contra a concupiscência, seja na luta contra a concupiscência da carne, seja na luta contra a concupiscência dos olhos. A temperança é a virtude que modera o apetite sensível, ou seja, de modo especial, modera aquelas paixões humanas que induzem
indistintamente a satisfação de alguma necessidade, como o prazer que a acompanha. Como na vida espiritual, aquilo que é perceptível exteriormente é muitas vezes reflexo da vida interior. O 10º mandamento é um preceito que nos revela o interesse de Deus pelo coração do homem. A pobreza de coração é o ponto de chegada onde o Senhor nos quer levar a partir do preceito que nós podemos observar. Nós estamos encerrando mais uma semana, nesta sexta-feira, 8 de setembro, e ao longo dessa semana meditando sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Nós voltamos segunda-feira, neste mesmo horário, com mais um programa Toque de Fé. Mas antes quero desejar para você um bom e abençoado final de semana. Procure rezar, louvar e agradecer a Deus, participando da Santa Eucaristia, juntamente com a sua família em sua comunidade. Paz e bem para você, alegria e esperança para o seu bem viver. Amanhã, dia 9 de setembro, a Diocese de Caratinga ganha mais um sacerdote. Será ordenado padre no dia de amanhã o diácono Daniel, na cidade de Vermelho Velho, às 17 horas. E o diácono Daniel, depois de ordenado padre, irá trabalhar na paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui em Caratinga. Por isso damos as boas-vindas a esse novo irmão no ministério sacerdotal. Paz e bem para você, procuremos viver o amor de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.